E aí pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Falaremos hoje acerca do PL que versa sobre as fake news, assunto muito relevante aí pra gente, não só para as provas discursivas, mas também para as provas objetivas. Mas antes aquele aviso e aquele pedido, se você não está inscrito aqui no canal, por favor inscreva-se agora, não deixe para depois. Legal? Clica aí no sininho para receber notificação dos novos vídeos também, coloca aqui nos comentários se você quer que eu traga algum outro assunto aqui para o nosso debate. Não se esqueça também de deixar o joinha se você curtir o vídeo. E a segunda coisa que eu quero falar é a respeito disso aqui, ó, dá uma olhada aí atrás. O que você tem aí? Nosso aulão para PMDF. Se você vai fazer o concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal, você não pode perder este aulão aí. Cara, todas as informações estão aqui, estão também na descrição do vídeo. Neste aulão eu vou arrebentar, vou trazer vários assuntos importantes, como por exemplo este assunto, né, fake news, que já foi motivo de inúmeras provas discursivas, né, de cobrança por parte de várias bancas. Você tem que saber tudo a respeito deste assunto e especialmente aquilo que envolve o projeto de lei em relação às fake news. E também eu vou passar vários esqueletos para você resolver sua prova de forma rápida e com muita precisão. Vou também te dar aqui as principais dicas para você arrebentar na prova discursiva da OCP. É isso aí. Agora a gente vai para o assunto de hoje. Vamos falar sobre o PL que trata aí das fake news. De um lado, tem aquela galera que fala o seguinte, fala que as redes digitais, que as plataformas digitais, que a internet de modo geral é uma terra sem lei, que você pode falar o que você quiser, que dificilmente você vai ser responsabilizado. Já de outro, tem gente que fala que, na verdade, a internet não pode ser uma terra sem lei, que ela deve ser regulada. E o PL das fake news está exatamente no meio desse negócio aí. E tem tudo a ver com fake news, evidentemente. Por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, as notícias falsas, as informações falsas, elas buscam muitas vezes a internet e a internet serve ali para potencializar o efeito disso. Uma fake news, uma notícia incorreta, uma notícia imprecisa, uma notícia falsa, ela pode ter consequências das mais drásticas, ela pode influenciar uma série de pessoas, e ainda pode, por exemplo, levar à morte de muita gente, dependendo daquilo, ou trazer um prejuízo grande para várias pessoas, seja um prejuízo econômico, seja um prejuízo pessoal, entre outras coisas. É por isso que o PL visa exatamente a combater esse tipo de problema. Primeira coisa para a gente entender mais este cenário é saber o que o PL aborda, né? O PL aborda uma série de coisas. Grosso modo, ó, o correto não é a grosso modo, o correto é grosso modo, do jeito que eu falei. Se liga nisso aí. Então, grosso modo, o que o PL estabelece é uma série de mecanismos para regulamentação do conteúdo que é publicado nas redes digitais. Grosso modo, é isso que o PL quer fazer. O PL estabelece exatamente a regulamentação e moderação de conteúdos nas plataformas digitais. Ele prevê a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Nesse sentido, ele obriga as plataformas a divulgarem relatórios de transparência sobre como estão moderando conteúdos falsos e que buscam discurso de ódio ou ainda o atentado contra a democracia. Professor, mas isso é censura, isso não é? Daí nós temos uma série de colocações. Há muita gente que diz o seguinte, esse PL na verdade é o PL da censura. Ele quer censurar, ele quer literalmente acabar com a liberdade de expressão. E aí, o que você acha? Será que esse PL, ele é o PL da censura, ele quer acabar com a liberdade de expressão ou você é a favor desse PL? Ele visa realmente combater a fake news, o discurso de ódio, a discriminação, o preconceito, entre outras coisas. O que você acha? Coloque aí nos comentários. Há realmente uma larga discussão em relação a isso, mas a gente sabe que internet virou um palco para vingança privada, um palco para discurso de ódio, e ela cada vez mais potencializa esse tipo de atitude. A gente sabe disso. Internet tem de ser regulamentada, mas com calma, né? Evidentemente. O PL, atualmente, ele se encontra com a votação paralisada, ele teve a sua votação suspensa exatamente
porque os deputados, os senadores estavam discutindo e não tinham certeza exatamente acerca do conteúdo. O que vai ficar nesse PL, o que a gente vai retirar, como que de fato deve ser o conteúdo relacionado a esse projeto de lei que vai, evidentemente, virar uma norma. A discussão segue ainda na Casa Legislativa, embora a votação esteja suspensa. Nesse ambiente relacionado à internet, você sabe que é coisa de gente grande. Isso envolve diretamente uma briga entre o Congresso Nacional e, evidentemente, as Big Techs, especialmente as Big Techs relacionadas aí às plataformas digitais, relacionadas às redes digitais. E aí a gente está falando de Google, e aí, evidentemente, YouTube, a gente está falando de Instagram, a gente está falando de Facebook, a gente está falando de Spotify, é só gente grande no negócio. Evidentemente que as redes sociais, a internet de um modo geral, as plataformas digitais, elas são mecanismos muito importantes no nosso dia a dia. Nesse aspecto aí, a gente tem de trazer aqui o que aconteceu especificamente com o Google. Há aí uma disputa muito grande entre o Google, que é esse gigante da tecnologia, e o governo brasileiro. Vamos dar uma olhada. O Google, que é uma das maiores companhias de tecnologia do mundo, fixou na página inicial do seu buscador um link para um conteúdo que é contrário ao projeto na segunda-feira agora, dia 1º/5, que é véspera da data prevista para votação, que era a véspera da data prevista para votação desse projeto na Câmara dos Deputados, embora, como eu já falei para você, essa votação esteja suspensa. O que acontece? O Ministério da Justiça acusou o Google de praticar propaganda enganosa e fixou uma multa de R$1 milhão por hora, caso o Google não ajustasse o conteúdo que foi publicado. Após essa decisão, o Google negou qualquer irregularidade, mas a página inicial do buscador deixou de exibir o link. O Google colocou uma mensagem em sua página oficial que dizia o seguinte, como você vê aí: o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. A atitude, evidentemente, gerou reação das autoridades. O Ministério Público Federal, na mesma hora, encaminhou um questionamento à empresa, e o governo federal acionou órgãos relacionados aí ao combate à desinformação. Mas por que o governo fixou uma multa milionária contra o Google? O que o Ministério da Justiça diz é que todos têm o direito de se manifestar sobre leis e regulamentações que afetam seus interesses, e isso é um fato. Porém, nesse caso especificamente, o Ministério da Justiça acusa a plataforma Google de não ter agido com transparência, já que não havia qualquer identificação para o usuário do buscador, indicando, sinalizando que o conteúdo que estava sendo fixado ali seria um conteúdo patrocinado pela própria empresa Google. No caso de publicidade paga, usualmente o resultado do Google informa que há um patrocínio ali, que aquele link, aquela mensagem, aquela informação, aquela notícia está sendo paga, ela é patrocinada. Nesse caso especificamente não havia informação nenhuma sobre o caráter publicitário da matéria. Se confirmados os indícios da prática de intervenção dessa natureza por plataformas digitais, como o caso do Google, com poder de mercado e posição dominante, tal busca ativa de interferência na formação da opinião da sociedade civil, mediante moderação direcionada de conteúdo sobre essa proposta legislativa, às vésperas da sua votação, pode ser tomada como modalidade de fraude mediante abuso de poder econômico. Ou seja, a gente está falando aqui de uma série de crimes que podem ser cometidos pelas plataformas digitais. Este caso especificamente, ele me lembra aquela situação em que o Facebook foi acusado de interferir de uma certa forma nas eleições dos Estados Unidos. Você se lembra desse caso? Dá uma olhada aí nas notícias. Ocorre que a empresa Cambridge Analytica, ela comprou dados, ela adquiriu dados do Facebook e esses dados, de uma certa forma, foram utilizados para manipular, para interferir, para persuadir várias pessoas no que se refere à votação, no que se refere à escolha dos seus candidatos. E isso já foi motivo de uma série de investigações em que ficou comprovado que a empresa Cambridge Analytica e também o Facebook contribuíram significativamente para alterar resultados das eleições nos Estados Unidos. Ainda em referência a essa atitude do Google de fixar um link ali contrário ao PL de forma patrocinada,
O que a gente pode falar é que, segundo o próprio Ministério da Justiça, houve uma análise que foi feita aí pela UFRJ e nessa análise foi identificada que inúmeros links contrários ao PL estariam aparecendo na primeira página do buscador, não como uma propaganda, mas como resultado de uma suposta busca orgânica, ou seja, busca não patrocinada, pelo termo PL 2630. Isso foi identificado também por uma outra empresa chamada NetLab, que apontou que anúncios contrários a propostas que são pagos pelo Google teriam sido veiculados no Facebook sem serem marcados como sensíveis, categoria definida pela Meta para propaganda de temas políticos. O Google já se pronunciou em relação a este fato e, evidentemente, negou todas as acusações que ele estaria, por exemplo, ampliando de alguma forma as pesquisas em relação ali a argumentos, a notícias que eram contrárias ao PL das fake news. Mas por que as Big Techs são contra tudo isso? Bom, eu já te falei aqui, você já sabe, tem vídeos no meu canal sobre isso, acerca da abrangência hoje das plataformas digitais, especialmente essas grandes empresas como o YouTube, como o Google, como também as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, entre outras. E aí você sabe que essas empresas têm um grande poder, que elas podem influenciar significativamente a opinião das pessoas. Nem preciso te falar acerca disso, você conhece o poder do algoritmo, você já sabe sobre isso. Ah, Dixon, mas eu acho que as grandes empresas, as Big Techs, de plataformas digitais, elas na verdade são a favor da liberdade de expressão. Elas querem exatamente isso, elas querem que a internet seja um campo livre, a internet seja na verdade um grande veículo ali para as pessoas falarem aquilo que pensam, sem nenhum tipo de censura. Bom, em partes isso é verdade, a gente sabe que a liberdade de expressão é muito importante para a gente, mas divulgar discursos de ódio, incentivar preconceito, divulgar ali vídeos, por exemplo, que sejam vídeos que de uma certa forma atentem contra a democracia, que estimulem preconceito, e isso de acordo com a legislação atual aqui no Brasil, isso não é permitido. Ah, mas a internet ainda faz isso. Sim, hoje funciona mais ou menos assim. As redes sociais, as plataformas digitais, elas divulgam praticamente todo tipo de conteúdo, a não ser aqueles que são extremamente restritos ali, então vários mecanismos de restrição foram criados aí nas redes sociais. Mas ainda você pode divulgar uma série de coisas, o algoritmo vai lá e percebe que aquilo não pode ser divulgado e ele retira do ar depois de determinado tempo. Mas em alguns casos isso ainda passa, isso ainda acaba passando. E aí, o que é feito hoje? As autoridades, elas notificam essas empresas e dão ali um prazo para essas empresas retirarem esse conteúdo do ar e se posicionarem em relação a isso também, porque senão elas vão ser multadas. Nesse sentido, as Big Techs são contra o PL da fake news exatamente porque isso vai interferir diretamente no bolso delas. Há uma série de relatórios, há uma série de modificações que deve ser feita aí nas plataformas digitais, várias são as mudanças e evidentemente que isso vai gerar um custo muito alto para as plataformas digitais e de uma certa forma elas podem perder receita, elas podem ter uma grande dificuldade em relação a isso, podem ser multadas e tudo isso vai trazer um grande transtorno, mas literalmente é por isso, porque você está ferindo ali o principal órgão de uma grande empresa dessas, que é exatamente o bolso, que é exatamente evidentemente o seu poder econômico. Vários são os crimes que podem ser praticados de acordo com o PL das fake news. Dá uma olhada aí para você ver. Se o projeto de lei for aprovado, as plataformas poderão ser responsabilizadas civilmente pela circulação de conteúdos que se enquadrem nos seguintes crimes já tipificados na lei brasileira: crimes contra o Estado Democrático de Direito, atos de terrorismo e preparatórios de terrorismo, crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, crimes contra crianças e adolescentes e de incitação à prática de crimes contra crianças e adolescentes, racismo, violência contra a mulher e infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias
quando sob situação de emergência em saúde pública de importância nacional. De acordo com o PL das fake news, são duas as situações em que as empresas podem ser punidas pela circulação desses conteúdos criminosos. Quando esse conteúdo for patrocinado ou impulsionado, ou seja, a plataforma receber algum pagamento para exposição desse material. Ou ainda, quando as empresas falharem em conter a disseminação de conteúdo criminoso, obrigação prevista em seu dever de cuidado, um dos conceitos importados da legislação europeia. Mas não só em relação à regulação do conteúdo que é divulgado nas redes sociais que o PL aborda, que o PL trata. Ele também aborda aqui a necessidade de as plataformas digitais remunerarem jornalistas e produtores de conteúdo. Isso diz respeito exatamente à propriedade intelectual. E claro que aí as Big Techs veem uma grande dificuldade nesse cenário, como administrar tudo isso, e evidentemente que isso vai trazer aí um aumento significativo dos custos para as operações dessas Big Techs. E aí, o que você acha? Como eu já te perguntei, o PL vai para frente ou não vai? Você é a favor ou contra o PL das fake news? Ou você acha que é uma censura, que é um tipo de censura? Como eu já te pedi, coloque aqui nos comentários pra gente. O assunto de hoje é esse, vale a gente aguardar até hoje, até este momento, dia 5 de maio, até hoje, 5/5, o PL das fake news, ele está com votação suspensa. E aí cabe a gente aguardar cenas dos próximos capítulos, mas eu penso que esse assunto é um dos mais importantes aí para as próximas provas discursivas, especialmente agora no ano de 2023. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!